Bem-vindos ao Portal Oculto, onde cada história é um convite ao desconhecido. Eu sou Dorian, e hoje vamos desbravar contos que arrepiam até os mais corajosos. Entre, mas cuidado, nem tudo aqui é o que parece. Vamos começar. O Caminhoneiro e o Parque de Diversões Fantasma. A noite caía pesada sobre a estrada, envolta em uma névoa fina que parecia sugar toda a luz ao redor. João segurava o volante com firmeza, os olhos fixos na faixa amarela que serpenteava à sua frente. O ronco do motor do caminhão era o único som que quebrava o silêncio, além do bater constante da chuva no para-brisa. Ele estava cansado, muito cansado. As horas de viagem se acumulavam e o peso das pálpebras era quase insuportável, mas ele não podia parar. A entrega estava atrasada e o prazo era inflexível. João olhou para o rádio, esperando capturar alguma estação para afastar o sono. Porém, só havia estática, um chiado interminável que parecia sussurrar coisas indistintas. Ele desligou o rádio com um gesto brusco e respirou fundo, tentando se concentrar na estrada. A chuva aumentava e os faróis do caminhão cortavam a escuridão, iluminando apenas alguns metros à frente. O resto era um abismo negro. Foi então que ele viu a placa. Ela surgiu do nada, como se tivesse sido colocada ali minutos antes. Enferrujada e inclinada, a placa balançava levemente com o vento, rangendo em um som metálico que arrepiava a espinha. As letras desbotadas diziam: Parque dos Sonhos, 2 quilômetros à frente. João franziu a testa, confuso. Ele conhecia aquela estrada como a palma da mão. Tinha passado por ali centenas de vezes e nunca tinha visto um parque de diversões. Será que era novo? Ou algo que ele simplesmente nunca tinha notado? A curiosidade começou a coçar em sua mente. Ele olhou para o relógio no painel. 2h47 da manhã. A entrega poderia esperar mais alguns minutos, ele pensou. Além disso, talvez o parque tivesse um posto de gasolina ou um lugar onde ele pudesse descansar um pouco. Com um suspiro, João girou o volante e seguiu a placa. A estrada secundária era estreita e mal conservada, com buracos que faziam o caminhão balançar violentamente. A névoa parecia ficar mais densa a cada metro percorrido, e João teve que reduzir a velocidade para não perder o controle. Os faróis cortavam a escuridão, revelando árvores retorcidas que pareciam se inclinar sobre a estrada, como se quisessem engoli-la. O ar estava pesado, carregado de um cheiro doce e enjoativo, como algodão doce queimado. Depois de alguns minutos, ele avistou o portão. Era enorme, feito de ferro corroído, com letras enferrujadas que diziam Parque dos Sonhos. O portão estava semi-aberto, como se estivesse esperando por ele. João estacionou o caminhão do lado de fora e desceu, sentindo o frio da noite penetrar em seus ossos. A chuva havia diminuído, mas o ar ainda estava úmido e pesado. Ele olhou para o parque além do portão. As luzes piscavam de forma irregular, como se estivessem tentando se manter vivas. No centro, ele podia ver o contorno de um carrossel girando lentamente, com uma música distorcida, tocando em um loop interminável. O som era baixo, mas perturbador, como se estivesse sendo tocado por um órgão desafinado. João hesitou. Algo naquele lugar não parecia certo, mas a curiosidade era mais forte. Ele precisava saber o que era aquilo. Com um último olhar para o caminhão, ele atravessou o portão e entrou no parque. A atmosfera mudou imediatamente. O ar parecia mais frio, mais pesado. Ele podia sentir os olhos de alguém, ou algo, observando-o. Cada passo que dava ecoava no silêncio, como se o chão estivesse tentando avisá-lo para ir embora. Mas João continuou atraído por uma força que não conseguia explicar. Foi então que ele ouviu o primeiro sussurro. Era baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Você não deveria ter vindo. A voz disse, vinda de lugar nenhum. João olhou ao redor, mas não viu ninguém. O coração batia mais rápido agora, mas ele continuou andando em direção ao carrossel. Era ali que tudo começaria. Ele não sabia ainda, mas o Parque dos Sonhos não era um lugar comum.
Era uma armadilha, criada para prender aqueles que carregam culpas profundas. E João tinha muitas culpas para carregar. O carrossel era o ponto central do parque. Ele girava lentamente, seus cavalos de madeira descascada subindo e descendo em um ritmo quebrado. A música que saía dele era distorcida, como se tocada por um órgão antigo e desafinado. João sentiu um calafrio ao perceber que os cavalos pareciam olhar para ele, seus olhos vazios seguindo seus movimentos. Ele decidiu se afastar do carrossel, mas cada passo que dava parecia atrair mais atenção do parque. As luzes piscavam de forma irregular, criando sombras que se moviam no canto de sua visão. Ele jurou ter visto uma figura se escondendo atrás de uma barraca de tiro ao alvo, mas quando olhou de novo não havia nada lá. Foi então que ele viu o homem do carrinho de pipoca. Sentado em um banco quebrado, o homem vestia um uniforme surrado e manchado, com um chapéu que escondia parte de seu rosto. Seus lábios se esticaram em um sorriso largo e desconcertante, revelando dentes amarelados e irregulares. "Pipoca, senhor?" ele perguntou, oferecendo um saco que cheirava a queimado. João recusou com um gesto rápido da mão, mas o homem continuou a sorrir, como se soubesse algo que ele não sabia. "Você veio buscar o que perdeu, não foi?" O homem disse, sua voz rouca e sussurrante. João sentiu um nó se formar em seu estômago. Como ele sabia? Ele tentou ignorar o comentário e seguiu adiante, mas a sensação de que estava sendo observado só aumentava. João chegou a uma casa de espelhos, sua estrutura inclinada e rachada, parecendo prestes a desmoronar. Ele hesitou, mas algo o puxou para dentro. Os espelhos refletiam sua imagem de forma distorcida, mostrando versões de si mesmo que ele não reconhecia. Em um dos espelhos, ele viu uma figura que não era ele. Era Maria, sua filha, com o rosto pálido e os olhos cheios de lágrimas. "Pai, por que você não me salvou?" ela perguntou, sua voz ecoando como um sussurro distante. João recuou chocado, mas a imagem desapareceu antes que ele pudesse reagir. Ele correu para fora da casa de espelhos, seu coração batendo forte no peito. À medida que João explorava o parque, as vozes começaram. Eram sussurros que vinham de todos os lados, falando coisas que só ele poderia saber. "Você poderia tê-la salvo", dizia uma voz. "Por que não fez nada?" perguntava outra. João tentou ignorá-las, mas elas ficavam cada vez mais altas, mais insistentes. Ele passou por uma roda gigante parada, suas cabines balançando levemente no vento. De repente, a roda começou a se mover, rangendo e gemendo como se estivesse viva. João olhou para cima e viu figuras sentadas nas cabines, crianças fantasmagóricas, todas com olhos vazios e sorrisos assustadores. Elas o observavam em silêncio, como se estivessem esperando algo. Foi então que ele ouviu o som de risadas. Eram risadas infantis, mas distorcidas, como se fossem gravadas e tocadas ao contrário. Ele seguiu o som até o carrossel, que agora girava mais rápido, sua música, distorcida, se tornando quase insuportável. No centro do carrossel, ele viu Maria, sua filha, sentada em um dos cavalos quebrados. Ela balançava para frente e para trás, seu rosto pálido e triste. "Pai, por que você não me salvou?" ela perguntou novamente, sua voz ecoando como um grito. João tentou correr até ela, mas as pernas pareciam pesadas, como se estivessem presas ao chão. O parque ao seu redor começou a mudar, as atrações se transformando em cenas do passado. Ele reviu o dia do acidente. Maria estava no banco de trás do carro brincando com uma boneca. Ele lembrava de ter olhado para ela pelo retrovisor, sorrindo. Mas então, o caminhão apareceu do nada, vindo na direção errada. Ele tentou desviar, mas foi tarde demais. O impacto, o vidro quebrando, o silêncio que se seguiu. Tudo voltou como um filme em câmera lenta. João caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sinto muito", ele sussurrou, sua voz quebrada. Mas o parque não estava disposto a deixá-lo escapar tão fácil. João estava de pé no centro do parque, cercado por atrações que agora pareciam vivas, respirando e se contorcendo como criaturas de pesadelo. A música distorcida do carrossel
ecoava em sua mente, misturando-se com os sussurros que não paravam de crescer. Ele sentia o peso da culpa esmagando seu peito, como se o parque estivesse sugando cada pedaço de sua sanidade. Foi então que a voz no rádio voltou, mais clara e urgente do que nunca. Suba! É a única maneira de enfrentar o que você fez. João olhou para a montanha-russa que se erguia à sua frente. Ela era enorme, com trilhos enferrujados que desapareciam na escuridão. O carrinho estava parado na plataforma, como se estivesse esperando por ele. Ele hesitou. Cada fibra do seu ser gritava para ele correr, para fugir daquele lugar. Mas algo o puxava para frente, uma força que ele não conseguia explicar. Era como se o parque estivesse dentro dele, manipulando seus pensamentos, suas emoções. Ele sabia que não tinha escolha. Se quisesse sair dali, teria que enfrentar o que estava por vir. Com passos lentos e trêmulos, João subiu na plataforma. O carrinho da montanha-russa era pequeno e apertado, feito para crianças. Ele se sentou, sentindo o metal gelado sob suas mãos. O cinto de segurança estava quebrado, mas ele não se importou. Ele sabia que isso não era sobre segurança. Era sobre enfrentar seus demônios. O carrinho começou a se mover, lentamente, no início, mas logo ganhou velocidade. O vento cortava seu rosto, e o rangido dos trilhos ecoava como gritos de dor. João fechou os olhos, mas as visões continuavam. Ele viu Maria, viva e sorridente, brincando no carrossel. Ele viu o acidente, o caminhão vindo em sua direção, o impacto que mudou tudo. Ele viu o sangue, a dor, o silêncio que se seguiu. A voz de Maria ecoava em sua mente, mais alta e clara do que nunca. "Por que você não me salvou, pai?" João gritou, tentando se libertar daquela tortura, mas o carrinho continuava a acelerar. Ele sentiu o frio da morte ao seu redor, como se estivesse sendo puxado para o abismo. No momento em que a montanha-russa atingiu o pico, João viu uma luz brilhante à sua frente. Era Maria, de pé no final dos trilhos, com um sorriso triste em seu rosto. Ele estendeu a mão tentando alcançá-la, mas ela desapareceu no momento em que o carrinho despencou em direção ao vazio. João gritou, mas não era um grito de medo. Era um grito de dor, de arrependimento, de culpa. "Eu sinto muito. Eu nunca deveria ter deixado isso acontecer." Sua voz ecoou pelo parque, misturando-se com a música distorcida e os sussurros que agora pareciam celebrar sua derrota. Foi então que tudo parou. O carrinho da montanha-russa parou de repente e João se viu de volta ao carrossel. Maria estava sentada em um dos cavalos quebrados, balançando para frente e para trás. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso triste. "Eu te perdoo, pai," ela disse, sua voz suave e cheia de amor. "Mas você precisa se perdoar também." João caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele sentiu um peso sendo tirado de seus ombros, como se a culpa que ele carregava por anos finalmente estivesse se dissolvendo. Ele olhou para Maria tentando dizer algo, mas as palavras não saíram. Ela desapareceu em uma névoa, deixando apenas o som distante da música do carrossel. João acordou de repente, seu corpo sacudindo como se tivesse caído de uma grande altura. Ele estava sentado no banco do caminhão, as mãos ainda firmes no volante. A chuva havia parado e o céu começava a clarear com os primeiros raios do sol. Ele olhou ao redor confuso. A estrada estava vazia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. O coração ainda batia acelerado e a sensação de ter vivido algo real e ao mesmo tempo impossível o deixava tonto. Será que tudo tinha sido um sonho? Um pesadelo provocado pelo cansaço e pela culpa que ele carregava há anos? João olhou para o retrovisor, esperando ver o parque de diversões desaparecer na névoa. Mas não havia nada ali, apenas a estrada deserta e as árvores que se estendiam até o horizonte. Ele suspirou, aliviado, mas então algo chamou sua atenção. No painel do caminhão, a foto de Maria estava levemente queimada nas bordas, como se tivesse sido exposta ao fogo. Ele pegou a foto com mãos trêmulas, observando o rosto sorridente de sua filha. A imagem parecia mais desbotada do que ele lembrava, como se o tempo tivesse apagado um pouco dela. João sentiu um aperto no peito, mas desta vez não era apenas
dor. Era algo diferente, algo que ele não sentia há muito tempo. Esperança. Foi então que o rádio do caminhão ligou sozinho, com um chiado baixo que gradualmente se transformou em uma voz distorcida. Você nunca escapará. A voz era fria, mecânica, como se viesse de outro mundo. João olhou para o rádio, seus dedos congelados no volante. A voz continuou mais baixa agora, quase um sussurro. Mas talvez você não precise mais fugir. João desligou o rádio com um gesto brusco, mas a mensagem ecoou em sua mente. Ele olhou para a estrada à frente, o sol agora iluminando o asfalto molhado. Ele sabia que o parque ainda estava lá, em algum lugar entre a realidade e o pesadelo, esperando por ele. Mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que poderia enfrentá-lo. Ele ligou o motor do caminhão, sentindo o ronco familiar acalmando seus nervos. A estrada estava à sua frente, longa e cheia de incertezas, mas ele sabia que tinha que seguir, em frente. Ele olhou para a foto de Maria uma última vez, colocando-a de volta no painel com cuidado. "Eu te amo, Maria", ele sussurrou, sua voz quase sumindo no som do motor. "E um dia eu vou me perdoar." João engatou a marcha e seguiu viagem, deixando a névoa e as sombras para trás. O parque de diversões poderia estar lá, em algum lugar, mas ele não estava mais sozinho. Ele carregava Maria consigo, não apenas como uma lembrança, mas como uma parte de si mesmo que ele finalmente estava aprendendo a aceitar. E enquanto o caminhão desaparecia no horizonte, a música distorcida do carrossel ecoava suavemente no ar, como um lembrete de que algumas coisas nunca são realmente deixadas para trás. Carona Maldita, o passageiro fantasma. A noite caía pesada sobre a estrada, engolindo a paisagem em um manto de escuridão. A rodovia, normalmente movimentada durante o dia, agora parecia pertencer a um mundo à parte, silenciosa e solitária. A neblina deslizava sobre o asfalto, envolvendo tudo em um véu úmido e frio. As árvores que ladeavam a estrada balançavam ao sabor do vento, seus galhos retorcidos projetando sombras que pareciam se esticar em direção aos faróis dos poucos carros que ousavam cruzar aquele trecho à noite. Paulo segurava o volante, com firmeza, os olhos fixos na faixa amarela que serpenteava à sua frente. Ele era um caminhoneiro experiente, acostumado a longas horas de solidão e estradas intermináveis. Mas aquela noite era diferente. Havia algo no ar, uma sensação de inquietação que ele não conseguia explicar. O rádio, sintonizado em uma estação de música sertaneja, começou a falhar, intercalando canções com chiados agudos que faziam Paulo estremecer. "Droga", murmurou, batendo no painel do caminhão na esperança de consertar o problema. O som voltou por alguns instantes, mas logo foi substituído por uma estática perturbadora. Ele olhou para o relógio no painel. 2h47 da manhã. Ainda faltavam algumas horas para chegar ao seu destino, e o cansaço começava a pesar em seus ombros. Sabia que precisava parar para descansar, mesmo que fosse por alguns minutos. Foi então que avistou um posto de gasolina à beira da estrada. O lugar parecia abandonado, com as luzes apagadas e o letreiro desbotado balançando ao vento. Mesmo assim, era melhor do que nada. Paulo estacionou o caminhão e desceu, esticando as pernas doloridas. O ar estava gelado e ele puxou o casaco para se proteger. Enquanto caminhava em direção ao posto, notou que o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo som distante de um animal noturno. Ele tentou abrir a porta do posto, mas estava trancada. Com um suspiro, decidiu voltar para o caminhão e dormir um pouco ali mesmo. Foi então que ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo da estrada. Paulo virou-se lentamente, seus olhos se ajustando à escuridão. Lá, à beira da pista, estava uma figura. Um homem, de pé, acenando para ele. A neblina envolvia o vulto, tornando difícil discernir seus traços. Mas Paulo conseguia ver que ele usava uma jaqueta simples e segurava uma pequena mala. Paulo hesitou. Algo naquela cena não parecia certo. A estrada estava deserta há quilômetros e não havia casas ou cidades por perto. De onde aquele homem tinha vindo? Por que estava ali, sozinho, no meio da noite? O homem acenou novamente,
desta vez com mais insistência. Paulo sentiu um frio percorrer sua espinha, mas algo dentro dele o fez caminhar em direção ao estranho. Talvez fosse apenas mais um viajante, alguém que precisava de ajuda. Ele não podia simplesmente ignorar. "Precisa de carona?" perguntou Paulo, tentando disfarçar o desconforto em sua voz. O homem sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Eram escuros, quase vazios, como se refletissem a própria noite. "Sim, se não for incomodar", respondeu o homem, com uma voz suave, quase sussurrada. "Preciso chegar à cidade mais próxima." Paulo olhou para o caminhão depois de volta para o homem. Algo dentro dele gritava para dizer não, para seguir em frente e deixar aquele lugar o mais rápido possível. Mas ele ignorou o instinto. "Pode entrar", disse, abrindo a porta do passageiro. O homem subiu no caminhão, colocando a mala no colo. Paulo sentou-se ao volante, fechou a porta e ligou o motor. O rádio, que antes estava em estática, voltou a tocar uma música antiga, uma melodia triste que Paulo não reconhecia. Ele tentou mudar de estação, mas o dial parecia preso. "Obrigado", disse o homem, quebrando o silêncio. "Meu nome é Eduardo." Paulo acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da estrada. "Prazer, Eduardo. Eu sou Paulo." Eduardo sorriu, novamente. E Paulo sentiu aquele mesmo frio percorrer seu corpo. Ele olhou rapidamente para o retrovisor e viu que o assento do passageiro estava vazio. Seu coração disparou, mas quando olhou para o lado, Eduardo estava lá, sentado calmamente, como se nada tivesse acontecido. Paulo apertou o volante com mais força, tentando se convencer de que estava apenas cansado, que sua mente estava pregando peças. Mas no fundo, ele sabia que algo estava muito, muito errado. O caminhão avançava pela estrada, engolido pela neblina que parecia se tornar mais densa a cada quilômetro. Paulo mantinha as mãos firmes no volante, mas seus olhos não paravam de se mover entre a estrada e o passageiro ao seu lado. Eduardo permanecia calado, olhando fixamente para frente, como se estivesse em transe. A mala no colo dele parecia antiga, com cantos desgastados e uma fechadura enferrujada. "Então, Eduardo", Paulo começou tentando quebrar o silêncio opressivo. "O que te trouxe para essa estrada tão tarde da noite?" Eduardo virou a cabeça lentamente, seus olhos escuros fixando-se em Paulo. Havia algo naquele olhar que fazia Paulo se sentir exposto, como se Eduardo pudesse ver além da superfície, além das palavras. "Eu sempre estive aqui", respondeu Eduardo, sua voz suave, quase um sussurro. "Esperando." Paulo engoliu, seco. A resposta era vaga, mas carregada de um significado que ele não conseguia decifrar. Ele decidiu mudar de assunto. "Você é da região?" perguntou, tentando manter a conversa leve. Eduardo sorriu novamente, mas o sorriso não chegava aos olhos. "De certa forma, sim, mas há muito tempo não vejo ninguém passar por aqui. As pessoas evitam essa estrada à noite. Dizem que coisas ruins acontecem aqui." Paulo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia as histórias, é claro. Todo caminhoneiro ouvia falar de estradas mal assombradas, de acidentes inexplicáveis e de vultos que apareciam no meio da noite. Mas ele nunca tinha dado crédito a essas lendas, até agora. O rádio, que antes tocava uma música antiga, começou a falhar novamente. A melodia triste foi substituída por um chiado agudo, que parecia aumentar de volume a cada segundo. Paulo tentou desligar o aparelho, mas o botão não respondia. De repente, a estática foi interrompida por uma voz distante, quase inaudível. "Você não deveria estar aqui." Paulo arregalou os olhos, olhando rapidamente para Eduardo. O passageiro continuava imóvel, como se não tivesse ouvido nada. A voz no rádio repetiu a frase, desta vez mais clara, mais insistente. Era uma voz feminina, carregada de desespero. "Desliga isso", disse Eduardo sem olhar para Paulo. Sua voz era firme, quase uma ordem. Paulo tentou novamente desligar o rádio, mas ele continuava funcionando, agora emitindo um som de risadas baixas e distorcidas. A temperatura dentro da cabine caiu drasticamente, e Paulo pôde ver sua respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar. Ele olhou para o termostato. O aquecimento estava ligado, mas parecia não fazer diferença. "O que está acontecendo?" perguntou Paulo, sua voz tremendo. Eduardo não respondeu. Em vez disso, ele virou-se lentamente para Paulo, seus olhos, escuros, brilhando com uma luz estranha. "Você já se perguntou por que essa estrada parece tão familiar?" perguntou Eduardo, sua voz ecoando como se viesse de muito longe.
Paulo sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele olhou para a estrada à frente tentando se concentrar na direção, mas algo naquela pergunta mexeu com ele. Havia algo, naquela estrada, algo que ele não conseguia colocar em palavras. "O que você quer dizer?" perguntou Paulo, tentando manter a calma. Eduardo inclinou-se para a frente, seu rosto agora iluminado pelos fracos faróis de um carro que se aproximava. "Na direção oposta, algumas estradas não levam a lugar nenhum", disse ele, sua voz quase um sussurro. "Elas apenas nos mantêm presos, repetindo os mesmos erros, uma e outra vez." O carro que se aproximava passou por eles, e por um breve momento, Paulo viu o reflexo de Eduardo no vidro da janela. Mas algo estava errado. No reflexo, o assento do passageiro estava vazio. Paulo sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Eduardo, que continuava sentado ao seu lado, completamente sólido, real. Mas no retrovisor, o assento estava vazio novamente. Ele tentou se convencer de que era apenas um truque de luz, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas o medo já havia se instalado em seu peito. Quem é você?" perguntou Paulo, sua voz quase falhando. Eduardo sorriu, mas desta vez, o sorriso era diferente. Era frio, calculista, como se ele soubesse algo que Paulo não podia compreender. "Eu sou o que você deixou para trás", respondeu Eduardo. "E agora é hora de você enfrentar as consequências." O caminhão continuava avançando pela estrada, mas Paulo já não conseguia distinguir se estavam se movendo ou se o mundo ao redor é que mudava. A neblina parecia mais espessa, quase sólida, e os faróis do caminhão mal conseguiam penetrá-la. O rádio agora emitia apenas um som baixo e constante, como um zumbido que ecoava dentro da cabine. Paulo olhou para Eduardo, suas mãos suando no volante. O passageiro estava calmo, quase sereno, como se estivesse completamente alheio ao terror que consumia Paulo. "O que você quer de mim?" perguntou Paulo, sua voz tremendo. "Quem é você realmente?" Eduardo virou-se lentamente, seus olhos escuros fixando-se em Paulo com uma intensidade quase insuportável. "Eu já te disse", respondeu ele, sua voz suave, mas carregada, de uma frieza que fez Paulo estremecer. "Eu sou o que você deixou para trás, o que você tentou esquecer." Paulo sentiu um frio percorrer seu corpo, como se algo dentro dele tivesse despertado, uma memória enterrada há muito tempo. Ele olhou para a estrada à frente, e de repente, algo mudou. A neblina se dissipou por um momento, revelando uma cena que ele reconheceu instantaneamente. Era a mesma estrada, mas há muitos anos. Ele estava mais jovem, dirigindo um carro, não um caminhão. A noite estava clara, sem neblina, mas havia algo errado. Ele estava acelerando muito rápido, e havia alguém na estrada, um homem acenando para ele pedindo ajuda. Paulo tentou desviar, mas foi tarde demais. O impacto foi breve, mas violento. Ele parou o carro alguns metros à frente, seu coração batendo descontroladamente. Ele desceu, olhou para trás e viu o homem caído na estrada, imóvel. O medo tomou conta dele. Ele olhou ao redor. Não havia testemunhas. Ele podia fugir, ninguém saberia. E foi o que ele fez. A memória voltou como um golpe, e Paulo sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele olhou para Eduardo, seus olhos cheios de terror. "Foi você", sussurrou Paulo, sua voz quase inaudível. Eu te atropelei. Eu fugi?" Eduardo não, respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para Paulo, seus olhos escuros refletindo a dor e a raiva de anos de abandono. "Sim", disse ele finalmente. "Você me deixou lá na estrada para morrer sozinho. Ninguém nunca me encontrou. Minha família nunca soube o que aconteceu comigo. E você? Você seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido." Paulo sentiu lágrimas queimando em seus olhos. O peso da culpa, que ele havia enterrado por tanto tempo, agora o esmagava. Eu não sabia o que fazer", disse ele, sua voz quebrada. "Eu estava com medo. Medo?" interrompeu Eduardo, sua voz agora carregada de raiva. "Você teve medo? E eu? Você pensou no que eu senti, enquanto minha vida escapava por entre meus dedos?" Paulo não conseguia responder. Ele sentia o caminhão desacelerando como se o próprio veículo estivesse reagindo ao seu desespero. A estrada à frente parecia se esticar, infinita, como se não houvesse mais saída. "O que você quer de mim?" perguntou Paulo, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sei que errei, eu sei. Mas o que eu posso fazer agora?" Eduardo olhou para ele por um longo momento e então finalmente respondeu. "Você já está fazendo. Esta estrada, ela não leva a lugar nenhum.
É um loop infinito, um reflexo da sua culpa. Você está preso aqui, assim como eu. E agora você vai entender o que é ser abandonado. Paulo olhou para o retrovisor e viu que o assento do passageiro estava vazio novamente. Ele olhou para o lado e Eduardo havia desaparecido. Mas ele sabia que não estava sozinho. A presença de Eduardo ainda estava lá, pairando no ar como uma sombra que nunca o deixaria. O caminhão parou completamente e Paulo desceu, olhando ao redor. A estrada estava deserta, silenciosa, mas ele sabia que não havia escapatória. Ele começou a caminhar, mas não importava para onde fosse. A estrada sempre o levava de volta, ao mesmo lugar. E então ele viu. À beira da estrada, acenando para ele, estava Eduardo. E atrás dele, outros vultos começaram a aparecer, todos com os mesmos olhos escuros, todos esperando. Paulo entendeu então. Ele não era o primeiro. E não seria o último. Ele parou de caminhar, seus pés pesados como se estivessem presos ao asfalto. Olhou para Eduardo e os outros vultos que agora se aglomeravam à beira da estrada. Eles não se aproximavam, apenas observavam, seus olhos escuros brilhando com uma luz sobrenatural. O ar estava gelado, e o silêncio era tão denso que Paulo podia ouvir o som de seu próprio coração batendo desesperadamente. "O que vocês querem de mim?" perguntou Paulo, sua voz ecoando na escuridão. Eduardo deu um passo à frente, seu rosto agora iluminado por uma luz pálida que parecia emanar de lugar nenhum. "Você já sabe", respondeu ele, sua voz suave, mas implacável. "Você está preso aqui, assim como nós. Esta estrada é o seu purgatório, o lugar onde você pagará pelo que fez." Paulo sentiu o desespero tomar conta dele. Ele olhou ao redor, procurando uma saída, uma maneira de escapar. Mas a estrada se estendia infinitamente em todas as direções, sem fim à vista. "Não pode ser", sussurrou ele, suas lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria isso. Eu não sabia o que fazer." Eduardo olhou para ele por um longo momento, e então finalmente respondeu. "Agora você sabe. E agora você vai entender." De repente, a cena ao redor de Paulo começou a mudar. A neblina se dissipou, revelando a mesma estrada, mas em uma noite clara, sem nuvens. Ele estava dirigindo novamente, mas desta vez ele era apenas um observador, incapaz de controlar o carro. Ele viu o jovem Paulo ao volante, acelerando, distraído. E então, ele viu Eduardo, à beira da estrada, acenando para ele. O impacto foi inevitável. Paulo assistiu impotente enquanto o carro atingia Eduardo, jogando-o no chão. Ele viu o jovem Paulo descer do carro, olhar para o homem caído, e então, lentamente, voltar para o carro e fugir. A cena se dissolveu, e Paulo se encontrou de volta na estrada escura, cercado pelos vultos. Ele olhou para Eduardo, que agora estava ao seu lado. "Agora você entende", disse Eduardo. "Agora você sabe o que é ser abandonado." Paulo sentiu uma dor aguda no peito, como se algo dentro dele estivesse se despedaçando. Ele olhou para as mãos e viu que elas estavam começando a desaparecer, como se ele estivesse se tornando parte da neblina. Eu sinto muito", sussurrou ele, suas últimas palavras ecoando na escuridão. E então, ele desapareceu, completamente, deixando para trás apenas o silêncio e a estrada infinita. Na manhã seguinte, o caminhão de Paulo foi encontrado abandonado à beira da estrada, o motor ainda ligado, mas sem sinal do motorista. As autoridades revistaram a área, mas não encontraram nenhum vestígio de Paulo. Ele simplesmente havia desaparecido. Anos depois, motoristas que passavam por aquela estrada à noite começaram a relatar coisas estranhas. Vultos à beira da estrada pedindo carona. Um caminhão fantasma que aparecia e desaparecia na neblina. E às vezes o som de um rádio sintonizado em uma música antiga e triste. Mas o mais estranho de tudo era a sensação de que a estrada nunca terminava. Como se uma vez que você entrasse nela à noite, você nunca mais conseguisse sair. E assim, a lenda do passageiro fantasma continuou. Uma história de culpa, arrependimento e um ciclo infinito que ninguém poderia quebrar. Retrovisor do medo. Era uma tarde qualquer de terça-feira, do final de março, quando o calor começava a ceder lugar às primeiras brisas frescas do outono. Eu, Ana, 35 anos, estava dirigindo pela Estrada do Contorno, uma via serpenteante que liga o centro de São Paulo aos subúrbios. Meu carro, um velho sedã branco que já tinha visto dias melhores, resmungava a cada curva.
como se reclamasse da viagem. Ele era meu companheiro há anos, fiel, mas cansado, assim como eu. Enquanto olhava no retrovisor, vi reflexos de uma mulher desgastada pela vida. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desleixado, olheiras profundas que contavam histórias de noites mal dormidas e um rosto que já não carregava a leveza de antes. A vida tinha sido dura ultimamente. Uma separação recente e o peso da solidão me acompanhavam como sombras. Aquela viagem era mais uma tentativa de fugir de tudo, mesmo que por algumas horas. A estrada, deserta como tantas outras vezes, parecia se estender sem fim. Raramente passava algum outro carro por ali e quando passava era sempre um alívio saber que não estava completamente sozinha. Mas, naquele dia, havia algo no ar que me deixou inquieta. O céu estava tingido de tons alaranjados e avermelhados, como se o sol estivesse lutando contra a noite. As sombras das árvores à beira da estrada se alongavam, criando formas estranhas, que pareciam me seguir com os olhos. Foi então que o vi. Um caminhão enorme surgindo de repente no meu retrovisor, avançando com uma velocidade aterradora. Sua carroceria preta e fosca parecia engolir a luz do sol, e o motor roncava como um animal faminto. Aquele caminhão não era comum. Não havia motorista visível. O vidro dianteiro era totalmente escurecido, alimentando uma sensação de terror que se apossou de mim. A adrenalina disparou, mas, em um impulso inconsciente, decidi deixá-lo passar. Assim que o caminhão me ultrapassou, senti um alívio momentâneo, mas logo percebi que ele não tinha desaparecido. Para meu horror, o caminhão diminuiu a velocidade, quase como se estivesse me provocando. Uma sensação estranha de desconforto tomou conta de mim. Por que ele havia acelerado tanto para depois andar devagar? A inquietação se transformou em raiva, e não pude evitar o impulso de ultrapassá-lo. Pisei no acelerador, e meu carro respondeu com um gemido abafado. Quando finalmente consegui ultrapassá-lo e olhei no retrovisor, o que vi me fez congelar. O caminhoneiro estava lá, olhando diretamente para mim. Seu rosto era pálido, quase cadavérico, e seus olhos, 2 buracos escuros, sem vida. Ele sorria, um sorriso largo e grotesco que me fez sentir um frio na espinha. A estrada começou a subir, e a ideia de escapar se formou na minha mente. O coração disparava, e enquanto pisava fundo no acelerador, a realidade se distorcia. O caminhão parecia ter vida própria colado na minha traseira. O peso do mundo parecia se concentrar naquele momento, e algo em mim começou a se perguntar: o que eu fiz para atrair esse ser? O que ele quer de mim? A descida da estrada se aproximava, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. Os ecos do passado, traumas que eu pensava ter superado, começaram a ressurgir. E enquanto o caminhão avançava, uma pergunta pairava no ar. Quem era aquele homem e por que ele não me deixava em paz? Mas, quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. A noite caiu de forma abrupta, como um manto pesado cobrindo a estrada. As luzes dos postes ao longo da via tremeluziam, tentando brigar contra a escuridão que se instalava. Meu coração ainda pulsava descompassado e a adrenalina corria nas minhas veias como um veneno. Olhei pelo retrovisor e, para meu horror, o caminhão ainda estava lá, colado na minha traseira, como uma sombra que se recusava a se dissipar. A pressa me fez esquecer o que havia ao meu redor. O carro parecia ganhar vida própria e eu estava no controle. Mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer me deixava em alerta. Foi então que eu vi um ponto de luz à frente, um pequeno restaurante à beira da estrada chamado Estrela do Norte. As luzes azuis e amarelas piscavam, oferecendo um refúgio temporário. Sem pensar 2 vezes, decidi me desviar e entrar ali. Estacionei de qualquer jeito e saltei do carro, meus pés tocando o chão com um leve tremor. Ao entrar no restaurante, fui recebida por um ambiente acolhedor, mas a música suave e o cheiro de café fresco não conseguiam acalmar meu coração acelerado. Olhei em volta, tentando encontrar um lugar onde pudesse me sentir segura. As mesas estavam ocupadas por alguns viajantes, mas um grupo em particular me chamou a atenção. 3 pessoas sentadas em uma mesa no canto, conversando em sussurros. Um homem, uma mulher e uma jovem que parecia ter mais ou menos a minha idade.
A mulher, com cabelos ruivos e olhar penetrante, me observava com um semblante preocupado. O homem, de barba por fazer e expressão cansada, parecia atento ao que eu estava fazendo. A jovem, com um caderno nas mãos, esboçou um sorriso tímido, mas havia algo em seu olhar que refletia uma compreensão profunda da situação. Quando me aproximei da mesa, a mulher falou: "Você também viu o caminhão, não viu?" Sua voz era suave, mas carregava uma urgência que imediatamente me deixou alerta. "Sim, ele não me deixa em paz", respondi, sentindo o medo e a raiva se misturarem em minha voz. O motorista, ele não parecia humano. O homem assentiu, como se já tivesse ouvido essa história antes. "Nós também. Ele nos seguiu por alguns quilômetros antes de decidirmos parar aqui. Há algo de muito errado com aquele caminhão." As palavras deles me fizeram sentir um frio na espinha. "Mas o que ele quer? Por que está me perseguindo?" A jovem, que até então permanecia em silêncio, finalmente falou: "Ele é uma manifestação do que estamos tentando escapar. Cada um de nós tem suas próprias sombras, e elas podem se materializar de formas estranhas. O caminhão é a sua sombra." As palavras dela ressoaram em mim, e uma parte de mim queria negar, mas outra parte sabia que havia verdade naquelas afirmações. A separação, a solidão, o medo de não ser suficiente, tudo isso me cercava como uma neblina densa. Mas o que eu poderia fazer? Como poderia enfrentar essa sombra? O grupo se aproximou e a mulher ruiva continuou: "Precisamos enfrentar isso juntas. Não podemos permitir que o medo nos controle. Se ele está atrás de você, é porque há algo que você precisa confrontar." Ouvindo aquelas palavras, senti uma mistura de desespero e esperança. Era a primeira vez em muito tempo que eu não me sentia sozinha. Mas o que isso significava? A luta estava apenas começando, e eu precisava decidir se estava pronta para encarar não apenas o caminhão, mas também as sombras que habitavam meu coração. Com um profundo suspiro, olhei pela janela em direção à estrada, onde o caminhão ainda esperava, como uma tempestade prestes a se desencadear. E naquele momento, uma certeza se formou em mim. Não poderia mais fugir. A tensão no ar era palpável. O grupo ao meu redor trocava olhares, como se uma tempestade de pensamentos estivesse prestes a eclodir. A mulher ruiva, percebendo meu silêncio, insistiu: "Você não está sozinha. Todos nós temos nossas sombras e é por isso que estamos aqui. Mas precisamos agir antes que seja tarde demais." Enquanto eu tentava processar suas palavras, uma estranha sensação de déjà-vu me invadiu. Aquela situação, aquele caminhão, tudo parecia familiar, como um pesadelo que eu já havia vivido antes. Tentei recordar, mas as memórias eram fragmentadas, como peças de um quebra-cabeça que não consegui montar. Então, como um estalo, uma imagem surgiu. Eu, uma criança, brincando em um parque enquanto um caminhão passava ao longe. A sensação de medo e desamparo que senti na época voltava com força. "Você está bem?" A jovem me perguntou, seu olhar preocupado me puxando de volta à realidade. "Você está lembrando de algo?" Eu assenti lentamente, a mente girando. Quando eu era criança, havia um caminhão. Sempre um caminhão. Ele passava perto de casa e eu sentia um medo inexplicável. Eu nunca soube por quê. O homem, de barba, franziu a testa. "E agora ele está de volta. O que você acha que isso significa?" O que eu achava? O caminhão não era apenas um veículo. Ele era uma representação de algo muito mais profundo. Algo que eu havia enterrado e tentado esquecer. Naquele momento, percebi que a minha luta não era apenas contra o que estava fora, mas contra o que havia dentro de mim. O passado que eu pensava ter deixado para trás estava se manifestando na forma daquela perseguição. A mulher ruiva se inclinou para a frente, sua voz baixa e intensa. "Você precisa confrontar isso. O medo que você sente é a sua sombra, tentando te lembrar de algo que você não pode ignorar." "O que exatamente eu preciso confrontar?" perguntei, a voz tremendo. Com um olhar intenso, a jovem disse: "Às vezes o que mais tememos é o que realmente queremos enfrentar. Você está disposta a olhar para isso?"
Nesse momento, algo mudou. O clima no restaurante parecia pesado, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. De repente, a porta se abriu com um estrondo e o vento entrou, trazendo um frio cortante. O caminhão estava agora parado em frente ao Estrela do Norte, suas luzes brilhando com uma intensidade quase hipnótica. E então, algo inesperado aconteceu. As luzes do restaurante começaram a piscar e, em um instante, a música parou. O que antes parecia um abrigo seguro, agora se tornava uma armadilha. As pessoas ao meu redor começaram a olhar umas para as outras, confusas e apavoradas. O grupo que antes me oferecia apoio agora parecia tão perdido quanto eu. "Precisamos sair daqui!" Gritei, mas a voz soava distante, como se estivesse presa em um eco. O caminhão, com seu motor roncando, parecia ter vida própria, e eu sabia que a sombra não ficaria parada. "Não podemos fugir!" A mulher ruiva exclamou, sua expressão de desespero refletindo o que eu sentia por dentro. "Temos que enfrentar isso juntas." O que eu não sabia era que essa decisão de enfrentar o caminhão revelaria verdades sombrias não apenas sobre mim, mas sobre todos nós. E enquanto o grupo começava a se mover, uma parte de mim se questionava. Até que ponto estávamos dispostos a ir para confrontar as nossas sombras? O desfecho daquela noite revelaria não apenas os medos que nos perseguiam, mas também segredos que poderiam mudar tudo. A tensão no ar se intensificou quando eu me levantei, o coração disparado e a adrenalina pulsando nas veias. O grupo estava em movimento, mas eu me sentia paralisada, como se uma parte de mim estivesse presa ao chão. O caminhão, agora envolto em sombras, parecia me chamar, como se soubesse os segredos que eu tentava esconder. "Vamos!" A mulher ruiva gritou, puxando meu braço. Eu a segui, mas a cada passo o medo aumentava. O que eu realmente estava prestes a enfrentar não eram apenas as memórias, mas uma versão distorcida de mim mesma que havia se escondido na escuridão. Assim que saímos do restaurante, o frio cortante me atingiu em cheio. O caminhão estava a poucos metros, suas luzes pulsando como um coração em agonia. O motorista, um homem de olhar profundo e enigmático, estava parado, observando-nos. Ele parecia saber mais do que deveria, e isso me deixou ainda mais inquieta. "Ela precisa ver a verdade!" O homem de barba gritou, sua voz ecoando no silêncio tenso da noite. "Se não enfrentar, ficará presa para sempre." "Mas como?" eu perguntei, sentindo a confusão e o medo se entrelaçarem. "Como eu posso enfrentar algo que eu não entendo?" "Você precisa assumir o controle." A mulher ruiva respondeu, sua determinação brilhando em seus olhos. "O caminhão não é o inimigo. É um símbolo, um chamado." Nesse momento, o motorista do caminhão deu um passo à frente e suas luzes pareciam brilhar ainda mais intensamente. Ele não era uma ameaça, mas um guia, uma figura mística que estava ali para me ajudar a desvendar o que eu havia escondido. O que eu não percebia era que ele representava a parte de mim que estava pronta para sair da sombra. "Se você não olhar para o que teme, a sombra sempre estará atrás de você," ele disse, sua voz profunda e calmante. "Mas se você confrontar, poderá libertar-se." Eu olhei para o grupo ao meu redor. Eles estavam comigo, mas a incerteza em seus rostos me fez hesitar. O homem de barba, a mulher ruiva e até mesmo os desconhecidos que se juntaram a nós naquele momento crítico eram partes de mim, cada um carregando suas próprias sombras. "Estamos juntos nisso," a mulher ruiva disse, colocando a mão em meu ombro, como se estivesse me ancorando. "Você não está sozinha." Fechei os olhos, respirei fundo e dei um passo à frente, rumo ao caminhão. O barulho do motor se intensificou, como um coração pulsante que ressoava em meu peito. O medo não desapareceu, mas algo dentro de mim começou a se aquecer. Era hora de confrontar não apenas o caminhão, mas tudo o que ele representava. Com um gesto decisivo, eu me aproximei, pronta para enfrentar as verdades que me aguardavam. A sombra não era apenas um espectro, era a chave para libertar o que havia sido sufocado por tanto tempo. E, à medida que eu me aproximava, percebi que esse momento estava prestes a mudar tudo. Quando cheguei perto do caminhão, o mundo ao meu redor parecia se desvanecer. As luzes pulsantes emitiam um brilho hipnótico. E à medida que o motor rugia,
Eu sentia que estava prestes a atravessar uma fronteira. O medo que antes me paralisava agora se transformava em uma onda de determinação. Eu não estava ali apenas para enfrentar a escuridão. Estava ali para reivindicar minha luz. Assim que pus a mão na porta do caminhão, uma onda de energia me atravessou. Lembro-me de ter fechado os olhos e, em um instante, fui transportada para um lugar que parecia uma mistura de memórias e pesadelos. Eu via flashes de momentos que havia enterrado. Risos, lágrimas e as questões que nunca consegui responder. Cada imagem era uma ferida aberta, mas também uma oportunidade de cura. Quando abri os olhos novamente, estava de volta, mas já não era a mesma. A dor era palpável, como se tivesse sido rasgada de dentro para fora. Eu havia confrontado o que me assombrava, mas o preço era alto. Uma cicatriz ardia em meu peito, como um lembrete constante do que enfrentei. Olhando para o grupo, percebi que eles também haviam mudado. A mulher ruiva, que antes parecia tão forte, agora tinha os olhos marejando, como se tivesse compartilhado um pedaço da minha dor. O homem de barba observava, sua expressão um misto de alívio e preocupação. Você fez o que precisava fazer, ele disse, mas sua voz carregava uma tristeza que não podia ser ignorada. E agora? Eu perguntei, a incerteza pesando sobre nós como uma neblina. O caminhão ainda estava ali, mas sua presença não era mais ameaçadora. Era como um portal para algo maior, algo que ainda não entendíamos completamente. Agora, precisamos entender o que isso significa, a mulher ruiva respondeu, limpando uma lágrima. As sombras podem ter sido afastadas, mas outras podem estar se formando. Isso ecoou em minha mente. Havia algo mais, uma sensação de que a batalha não havia terminado. O motorista do caminhão olhou para mim e sorriu, mas havia um brilho de preocupação em seus olhos. O que vocês enfrentaram não foi apenas seu passado, é um ciclo. Para cada sombra que você enfrenta, outras podem surgir. Nesse momento percebi que, embora tivesse encontrado um caminho para a cura, ainda havia mistérios por resolver. E aqueles mistérios não diziam respeito apenas a mim, afetavam cada um ali presente. O homem da barba parecia mais cansado, como se estivesse carregando o peso de segredos há muito enterrados. A mulher ruiva, por sua vez, parecia ter visões de algo sombrio que ainda estava por vir. Quando voltei a olhar para o caminhão, percebi que havia algo escrito na parte de trás. Um símbolo familiar que me fez estremecer. Era o mesmo que eu tinha visto em um sonho dias antes. O que mais estava interligado nessa teia de eventos? O que mais eu e meu grupo teríamos que enfrentar para desvendar a verdade por trás das sombras que nos cercavam? A tensão no ar havia mudado, mas a incerteza permanecia. Com um último olhar para o caminhão, sabia que essa não era a conclusão, mas o início de algo muito maior. Algo que nos exigiria coragem, união e, acima de tudo, a disposição para enfrentar o desconhecido. E assim, com o coração ainda acelerado, preparei-me para o que estava por vir, ciente de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Olhando para o grupo, percebi que a jornada havia mudado cada um de nós, de maneiras que ainda não compreendíamos totalmente. As cicatrizes que carregávamos, físicas e emocionais, estavam entrelaçadas em um destino comum. O caminhão, antes, uma ameaça, agora era um convite a uma nova realidade. Um portal que nos desafiava a seguir em frente, mesmo sem saber o que nos aguardava. Precisamos decidir o que fazer a seguir, eu disse, tentando dissipar a tensão que pairava no ar. Mas no fundo, já sabia que a escolha não era tão simples. As sombras que havíamos enfrentado pareciam apenas o início de um jogo muito mais complexo. Uma parte de mim queria recuar, buscar a segurança que havia deixado para trás. Mas a outra parte, a que havia encontrado coragem ao encarar o meu passado, gritava por avanço. O homem da barba olhou para mim, os olhos brilhando com uma esperança cautelosa. E se o caminhão nos levar a um lugar onde possamos finalmente entender tudo isso? Entretanto, a mulher ruiva interrompeu com um olhar preocupado. E se esse lugar for ainda mais perigoso? As palavras dela ecoaram em minha mente enquanto observava o símbolo familiar na parte de trás do caminhão. O que ele realmente significava? O que mais estaria por vir? O que eu não sabia era que, ao dar o próximo passo,
Estava não apenas decidindo meu futuro, mas também o de todos ao meu redor. Vamos juntos. Eu finalmente disse, a determinação crescendo em mim. Mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se instalou. E se fizéssemos a escolha errada? O que nos aguardava além daquela linha invisível que estávamos prestes a cruzar? Com um último olhar para o caminhão, um misto de medo e esperança pulsava em meu peito. Sabia que a verdadeira jornada estava apenas começando e que o futuro era um enigma para ser desvendado. O que mais estava por vir? O que mais teríamos que enfrentar? O silêncio em resposta a essas perguntas me deixou com um nó na garganta enquanto o caminhão começava a rugir novamente. Se você gostou dessas histórias, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos para que eles também embarquem nestas aventuras repletas de mistérios. Deixe um comentário abaixo contando qual foi sua parte favorita ou que tipo de desfecho você gostaria de ver em histórias futuras.